Boa tarde. 여러분들 안녕하세요. 크라운 마스터 김양화입니다. Só antes. Vai traduzir de cima? Vou traduzir de cima. Tá, Desculpa. ok. 네, 오늘 석시 세미나 처음 오신 분들하고 석시 세미나 참석하신 분들을 위해서 제가 꽃다발 준비해 왔습니다. Bem-vindo a todos. Para todos que vieram aqui, eu preparei um buquê de flores. 석시 세미나 오신 분들 진심으로 환영합니다. Sejam realmente muito bem-vindos a todos. 네, 저는 중국 연변에서 태어났습니다. Eu nasci na China, em Yongbyon. 중국에서 태어났고 정말 가난한 집에서 태어났기 때문에 어릴 적부터 정말 나중에 크면은 꼭 부자가 되고 싶었어요. Como eu nasci numa família pobre, quando eu crescesse, eu queria muito ficar rica. 왜냐면은 제가 가고 싶었던 학교 학비를 부모님들 대줄 수 없어서 학교를 가지 못했었거든요. Porque meus pais não tinham dinheiro para matrícula, então eu não conseguia ir para a escola. 그래서 제가 19살부터 중국 연변에서 해외에 돈 벌러 나갔었어요. Então, com 19 anos, eu saí de casa para ganhar dinheiro. 네, 그러다가 제가 23살에 남편을 만나서 일본에 시집 가게 되었었어요. Então, aos 23 anos, eu encontrei o meu marido, né, e eu me casei. 네, 일본에 가서 자영업을 한두 가지 하다가 애터미 하기 전에 한국 음식점 경영하게 되었었어요. Trabalhei com duas atividades autônomas, né, no Japão, e agora, antes de virar atominiana, eu trabalhei com um pequeno restaurante. 한국 음식점을 경영하면서 두 아들이 있었는데 둘째가 태어나고 나서 나의 삶에 앞으로 대한 미래가 정말 불확실하니까 죽고 싶더라고요. Enquanto eu fazia o restaurante, eu fiquei pensando, nossa, como que vai ser o meu futuro? O que eu vou fazer com os meus filhos? E eu fiquei bastante preocupada. 내가 정말 이 음식점을 경영을 해서 나중에 아들 둘이 학교도 가고 싶고 뭔가 하고 싶은 일을 할 때 내가 경제적으로 지원할 수 있을까 생각을 해봤더니 할 수가 없더라고요. Eu fiquei pensando, puxa vida, quando os meus filhos quiserem fazer alguma coisa, tem independência econômica e eu não conseguiria fazer nada por eles. Então eu comecei a pensar, nossa, eu não tenho nada para eles e eu fiquei muito preocupada. 왜냐면은 제가 자영업을 한 3가지 하고 그때 하나로 1억 5천 정도 빚이 있었거든요. Porque eu também tinha uma dívida que dava mais ou menos que dava um valor bem expressivo naquela época. 28살이었고 처음으로 삶에 대한 정말 죽고 싶다 하는 생각을 했었던 적이 그때였었어요. E eu era muito jovem, tinha 28 anos, então foi naquela época que eu parei para pensar, nossa, eu tenho vontade de morrer. 그래서 제가 남편한테 물어봤었어요. 우리가 죽어도 만날 수 있을까? E aí eu perguntei para o meu marido, nossa, se a gente morrer, a gente vai voltar a se ver? 그랬더니 남편이 죽어봐야 한다고 하더라고요. E o meu marido, ele respondeu, a gente só vai saber quando morrer. 그래서 제가 먼저 죽고 남편을 만나지 못하면 손해볼 것 같아서 아니다. 열심히 살아야지 이렇게 결심을 하고 한 달 후에 애터미를 만났어요. E aí eu pensei comigo mesma, nossa, se eu morrer e não conseguir me encontrar com meu marido, eu vou ficar no prejuízo. Então eu pensei comigo mesma, então agora eu preciso me decidir e eu decidi fazer a Atomy. 그래서 저는 이 애터미를 만나게 된 것은 하나님께서 저한테 이 세상에 준 선물이라고 생각을 해요. Então, eu acredito que a Atomy é um presente que Deus deu para mim para que eu pudesse viver aqui. 저는 애터미를 2010년 10월에 아예 모르는 분한테서 한국에서 이메일을 받게 되었었어요. Eu comecei a conhecer a Atomy pela primeira vez em outubro de 2010 e eu recebi um e-mail de uma pessoa desconhecida. 지금 현재 애터미 6호 임페리얼 마스터 아이디 번호 6호인 박용옥 임페리얼 마스터님께서 저희 남편한테 이메일이 왔었어요. Que hoje ele é o Imperial Master Park. Ele mandou um e-mail para o meu marido naquela época. 애터미 회사가 내년에 일본에 오픈하는데 함께 사업을 하지 않겠냐고. Ele estava dizendo, olha, a Atomy vai abrir no Japão e você gostaria de fazer o empreendimento junto comigo?
그래서 제가 2010년 10월 일본에서 박용호 임펠 마스터님을 만나면서 애터미 회사 소개랑 듣게 되었었어요. Então, foi em outubro de 2010 que eu me encontrei com ele e assim eu comecei a fazer os negócios na Atomy. 근데 회사 소개, 제품 설명, 마케팅을 들어도 전혀 하나도 저하고 와 닿지가 않더라고요. Mas eu ouvi sobre a apresentação da empresa e sobre o plano de compensação, mas nada disso fazia sentido para mim. 하지만 헤어지기 전에 임펠 마스터님께서 저한테 해줬던 한마디로 인해서 제가 애터미를 알아보게 되었어요. Então, mas por causa das coisas que foram ditas para mim, eu fui atrás para conhecer um pouco mais sobre a Atomy. 그 한마디가 무엇냐면은 부모님이 부자십니까? 이러시더라고요. Só que teve uma coisa que ele falou assim, porque os pais são ricos. 그래서 제가 아니라고 했더니 부모님이 부자가 아니면은 사장님 역시 자식한테 가난을 물려줍니다. 이러시더라고요. Porque ele falou assim, olha, se vocês não são ricos, não são pais ricos, então você vai fazer com que seus filhos herdem pobreza. 그러시면서 2011년 1월 한국 석세스 세미나에 오셔서 직접 애터미에 대해서 알아봤으면 좋겠다고 하더라고요. Então, ele falou assim, em janeiro de 2011, então vá para a Academia de Sucesso e conheça pessoalmente o que é a Atomy. 제가 그래서 2011년 1월 한국 석세스 세미나에 가서 애터미를 알아보게 되었고 애터미 사업을 결단한 이유는 자식한테 이 두 사랑하는 아들한테 가난을 물려주지 않으려고 시작하게 되었었어요. E foi então que eu tomei a decisão de fazer a Atomy. Eu só tomei a decisão de fazer a Atomy porque eu não queria deixar de herança para os meus filhos a pobreza. 제가 한국 석세스 세미나 갔을 때 1박 2일 석세스를 모든 강의를 회장님께서 직접 하셨거든요. Naquela época, a Academia de Sucesso era em 2 dias e o nosso fundador ele fazia pessoalmente todas as palestras. 그때 저한테 와 닿았던 말들이 있었어요. E foi ali que eu ouvi coisas que realmente fizeram sentido para mim. 여러분들 지금 삶이 만족스럽냐고 하시더라고요. Ele perguntou assim, vocês estão satisfeitos com a vida de vocês? 그러시면서 지금 삶이 만족스럽지 않다면은 과거와 현재는 바꿀 수 없지만 애터미를 잘 알아보셔서 애터미 사업에서 성공하면은 3년 후, 5년 후 여러분들이 삶이 바뀐다고 하시더라고요. Ele falou assim, se vocês não estão satisfeitos com a vida de vocês, então procurem saber um pouco mais sobre a Atomy e sobre o plano de compensação, porque daqui a 3 anos, 5 anos, vocês vão ver como a vida de vocês vai mudar. 그러면서 희망이 없을 때 유일한 희망은 희망을 갖는 것이라고. E então ele falou assim, quando você não tem esperança, a melhor esperança que há é ter uma esperança. 정말 능력도 없고 이런 사업을 해본 경험도 없고 돈도 없고 정말 가진 것 하나도 없었던 저 같은 사람도 사랑하는 사람을 위한 그 사랑하는 마음만 있다면 누구나 다 애터미에서 성공할 수 있다고 하시더라고요. Então ele falou assim, mesmo que seja uma pessoa que nunca conquistou nada na vida, mesmo que seja uma pessoa que não sabe fazer nada como eu, ele falou assim, se você tiver esse amor pelas pessoas e se você esse desejo de amar essas pessoas, então você consegue ser bem-sucedido dentro da Atomy. 그러시면서 인생 시나리오 작성을 생생하게 작성하라고 하시더라고요. E então ele falou assim, quando você for escrever sobre o seu cenário de vida, escreva de modo bem vívido. 그리고 애터미 회사 경영 목표 첫 번째가 고객의 성공이라고 하시더라고요. E ele falou assim, o primeiro objetivo da empresa da Atomy é fazer com que o cliente alcance o sucesso. 여기 오신 모든 한 사람 한 사람 모두가 애터미란 회사를 통해서 각자 원하는 삶을 사셨으면 좋겠다고 하시더라고요. E assim ele falou assim, eu gostaria que por meio da Atomy, todas as pessoas que estão aqui, cada uma de vocês realmente sejam bem-sucedidas aqui. 그리고 정말 나 같은 사람도 성공할 수 있는 이유가 가입비도 없고 유지비도 없고 추천 수당도 없고 뭔가 정말 저한테는 조건이 붙지 않았기 때문에 제가 쉽게 사업을 시작할 수 있었다고 생각을 해요. Então, ele também disse, pessoas como eu conseguem ser bem-sucedidas é porque não tem taxa de adesão, não tem mensalidade, não tem nenhuma taxa de fidelidade. Então, eu pensei, realmente, eu consigo fazer esse negócio. 여러분들도 애터미 제품을 사랑하고 애용하고 계시죠? Vocês também conhecem os produtos da Atomy e estão utilizando os produtos da Atomy? 네, 제 피부 어때요? 괜찮아요? Então, vocês gostam? Como que é? 저는 애터미 제품을 너무 사랑해요. Eu amo os produtos da Atomy. 저기 앱솔루트에서 스키는 한 달에 한 2통 쓰고요.
O skin do Absolute, eu uso 2 frascos por mês. 그리고 파란 앰플은 한 달에 한 4통 써요. A ampola, eu uso 4 por mês. 그리고 아이크림은 한 통 반 정도. E o de óleos, o eye cream, eu uso em 1 mês e meio. 왜냐면 이 제품들이 저를 지금 월 4천이라는 수당을 받게 해주고 있거든요. Porque todos esses produtos é que fazem com que eu consiga ter a comissão que eu recebo todos os meses. 그리고 제가 일본에서 애터미 사업을 시작할 때는 일을 아예 못했었어요. E na época, quando eu comecei no Japão, eu não conseguia fazer nada disso. 그래서 제가 누군가한테 애터미 제품을 설명하다가 설명을 잘 못하지만 제 피부를 보고 제품을 사갔으면 좋겠다고 싶었어요. E aí, quando eu não conseguia falar com as pessoas, eu tinha esse desejo de as pessoas olharem para o meu rosto e falarem: nossa, eu quero ter uma pele igual a ela, e assim comprasse os produtos da Atomy. 저기 4종의 필 오프 팩은 매일 하고 있어요. Eu faço os 4 passos todos os dias. 필 오프 팩을 매일 하면은 피부가 미백 효과도 있지만 처진 피부가 이렇게 올라가요. Porque se você faz o Peel Off Mask, a máscara todos os dias, ele não somente fecha os poros, como também faz ela ter elasticidade e o rosto dá uma subida. 그리고 저기 시너지 앰플 브라질에도 들어왔던데 원래 한 달에 한 통 쓰는데 저는 한 주일이면 한 통을 다 쓰는 것 같아요. E o Synergy Ampoule, eu vi que já entrou aqui no Brasil. Geralmente você demora 1 mês para consumir ele, mas eu em 1 semana já consumo ele inteiro. 그래서 저를 전에 애터미 제품을 사용하기 전에 알았던 사람들은 저보고 뭐 했냐고 뭐 맞았냐고 이렇게 물어를 봐요. Então, quem me conheceu antes de eu usar os produtos da Atomy, a pessoa olha para mim e fala assim: que procedimento fez? O que você fez no seu rosto? 왜냐면 제가 써봐서 효과가 있기 때문에 정말 사람들한테 얘기할 때 너무 자신감 있고 당당하게 되더라고요. Então, como eu mesma já usei os produtos e eu tenho a confiança de que os produtos são bons, eu consigo falar com muita veemência, com confiança para as pessoas sobre isso. 회장님께서 그러시더라고요. 본인도 쓰지 않는 제품을 돈을 벌기 위해서 누군가한테 전달하는 거는 사기라고 하시더라고요. Porque o próprio fundador falou assim: se você nem usa os produtos, como é que você vai apresentar isso? Isso daí é uma sacanagem. 그래서 애터미 제품을 써서 내가 사용해본 감동을 전하게 되면은 누군가 거절을 해도 괜찮고 누군가 사주지 않아도 괜찮고 항상 자신감 있게 당당하게 전달하게 되더라고요. Então, se você usa os produtos e você tem a confiança sobre esses produtos, você consegue falar sobre isso, você naturalmente passa a emoção de como é usar esses produtos, e aí essas pessoas começam a entender o que são esses produtos. 왜냐면은 제가 애터미 사업을 할 때는 해외에 미국하고 캐나다밖에 지사가 없었기 때문에 정말 많은 사람들한테 애터미를 얘기하면 누구도 들어도 주지 않았을 뿐만 아니라 사용해 주지도 않더라고요. Na época que eu comecei, as filiais fora da Coreia só tinha Estados Unidos e Canadá. Então, quando eu tentava falar para alguma pessoa de fora, as pessoas não somente não me escutavam, nem sequer tentavam usar os produtos. 하지만 회장님께서 정말 좋은 제품을 싸게 팔게 되면 사람들이 몰려온다는 그 말을 믿고 저는 제품을 애용하면서 전달을 하게 되었었어요. Mas quando o fundador falou assim: se você realmente oferece um produto muito bom com preço baixo, as pessoas vão experimentar e não vão ter como não voltar a experimentar novamente esses produtos. 그리고 해모임도 저는 하루에 한 6포 먹어요. E o Remorim também eu tomo 6 deles, 6 sachês por dia. 왜냐면 늦게 자니까 이튿날에 또 미팅이 있어야 되니까 힘들면 안 되잖아요. Porque eu durmo muito tarde e no dia seguinte eu já tenho reunião. Então eu não posso estar cansada. 그래서 제가 저렇게 매일 팩하는 사진을 여러분들한테 보여주려고 가져왔어요. Eu até trouxe para vocês como eu faço todos os dias para provar para vocês. Eu até trouxe as fotos de eu fazendo as máscaras. 많은 사람들이 저보고 애터미를 어떻게 그렇게 할 수 있었냐고 물어보더라고요. Muitas pessoas perguntam para mim: como é que você chegou a fazer a Atomy desse jeito? 그럼 전 제일 첫 번째가 제품을 정말 사랑하는 마음으로 애용부터 하라고 얘기를 해요. E eu realmente falo, porque eu realmente amo os produtos da Atomy. Eu falo: nossa, use primeiro os produtos da Atomy. 정말 제품을 사랑하게 되면 누구를 만나면 자꾸 애터미 제품에 대해서 얘기하고 싶더라고요. Porque se você realmente conhece os produtos, quando você se encontra com alguém, você tem vontade de falar sobre esses produtos para alguém. 그래서 저는 제품을 애용하고 확신을 가지고
애터미 사업을 하다 보니까 거절을 받더라도 아무렇지 않더라는 거예요. Então, como eu tenho a confiança sobre esses produtos e como eu realmente amo esses produtos, mesmo que eu ofereça, se alguém recusa sobre isso não me fere de modo algum. 그리고 회장님께서 그 전달하는 일을 꾸준하게 하다 보면 성공할 수 있다고 하시더라고요. E o fundador ele falou assim, olha, se você faz isso constantemente, em algum momento o sucesso chega até você. 그러시면서 회장님께서 이 일은 너무 간단한데 즐겁게 애터미 제품을 전달하면서 사업을 하시라고 하더라고요. Então ele falou assim, olha, quando você for fazer sobre isso, faça esse negócio da Atomy com alegria. 그래서 제가 애터미 사업을 처음부터 하면서 제품 애용하고 그 제품을 애용한 제품 감동받은 제품을 전달하는 일을 하면서 다음으로 했던 일이 세미나 참석이었었어요. Então, quando eu comecei a Atomy, eu comecei a usar os produtos e quando eu comecei a falar com emoção sobre os produtos que me tocavam e aí chegou um momento que eu cheguei também na Academia de Sucesso. 제가 제일 처음 한국 석세스 세미나 갔을 때 박영호 임펠마스터님한테 물어봤어요. 제가 무엇을 어떻게 하면 애터미에서 성공할 수 있습니까? Então, a primeira vez que eu fui numa academia de sucesso, eu perguntei para o Sales Master Park e perguntei como é que eu posso realmente ser bem-sucedido na Atomy. 그랬더니 그때 일본 지사가 오픈하지 않았기 때문에 매월 6월까지 일본 지사가 오픈할 때까지 매월 한국 석세스 세미나에 오는 것이 첫 번째였고 E aí a primeira coisa que ele falou assim, olha, como ainda não tem academia de sucesso no Japão, todos os meses que tiver academia de sucesso, vem aqui na Coreia participar. 그리고 두 번째가 그때 태어난 지 3개월 된 아들을 중국에 계신 시어머니한테 2년만 맡기라고 하더라고요. E ele falou assim, o meu filho que tinha acabado de nascer, que tinha 3 meses, ele falou assim, deixa mais 2 anos ele com a sua mãe. 그래서 제가 바로 일본에 돌아가서 태어난 지 3개월 된 애를 벽에다 앉혀놓고 여권 사진을 찍어서 중국에 보냈었어요. E eu realmente, quando eu voltei para o Japão, eu coloquei o meu filho que tinha nascido há 3 meses, eu coloquei ele encostado na parede e tirei a foto para fazer a foto do passaporte para ele ir para a China. 많은 사람들이 제가 이 얘기를 하면 독하다고 하더라고요. Muitas pessoas, quando ouvem eu contar essa parte da história, falam que eu sou muito dura, né? 하지만 저는 이것이 대가지불이었었어요. Mas até então, para mim, isso era necessário. 왜냐하면 제가 둘째를 중국에 보내지 않으면은 한국 석세 세미나 갈 수 없었기 때문에 저는 결단을 내리고 아들을 보냈던 거예요. Porque se eu não fizesse dessa maneira, eu não teria como ficar participando da Academia de Sucesso na Coreia. Então, eu tomei essa decisão de fazer isso. 그렇게 제가 2011년 1월부터 이번 2025년 7월까지 거의 175회 이상 석세 세미나를 참석했더라고요. E aí eu fiz as contas. Desde janeiro de 2011 até julho de 2025, eu participei de 175 academias de sucesso. 감사합니다. 왜냐면은 애터미에서 성공하려면은 이 석세 세미나에 오지 않으면 절대 성공할 수 없더라고요. Porque se eu não participasse da Academia de Sucesso, não teria como eu ser bem-sucedido dentro da Atomy. 저는 항상 석세 세미나에 와서 성공하신 분들 얘기를 들으면서 저분은 무엇을 어떻게 하셨기에 성공했나 그걸 항상 적었었어요. Porque todas as vezes que eu ia para a Academia de Sucesso, eu via histórias de sucessos e ficava anotando como é que a pessoa conseguiu chegar ali. 그렇게 매월 석세 세미나 참석하면서 그 리더스 클럽 들어갈 때까지 한 3년 지나고 봤더니 책이 한 10권을 적었더라고요. E aí eu percebi que desde as academias de sucessos que eu escrevi, eu fiz anotações em 10 cadernos. 그래서 제가 2011년 6월이 일본 지사가 오픈했거든요. E foi em junho de 2011 que abriu a filial do Japão. 저 14년 전보다 지금 더 이쁘죠? Eu estou mais bonita agora do que de 14 anos atrás, não? 애터미. Atomy, gente. 네. 그래서 2011년 6월에 일본 지사가 오픈했지만 한 2년 동안 이런 세미나가 없었어요. A filial abriu em junho de 2011, mas por 2 anos não teve nenhuma academia de sucesso. 그리고 2013년 1월부터 일본에서 매주 원데이 세미나, 매달 석세 세미나가 있었거든요. Em 2013, desde janeiro, começou a ter o One Day Seminário todos os dias. 그래서 세일즈 마스터 승급식은 아예 회사에서 세미나가 없어서 사진도 없고
E aí, então, por isso, mesmo que você tenha se tornado o Sales Master alguma coisa, você não tem foto nenhuma, porque não teve maestria nem nada. 저 팀장 승급한 날 사진인데 회사에서 일본 법인장 제일 처음 저를 봤을 때 절대 애터미에서 성공할 수 없을 것 같더래요. 그래서 사진 한 장도 없어요. E aí, quando eu me tornei Diamond Master também, na época, a pessoa que estava ali falou assim, nossa, aquela pessoa jamais vai ser bem-sucedida na Atomy, e eu não sei se por isso eu não tenho nenhuma foto minha daquela época. 그래서 저는 누군가 나한테 성공한다 할 수 있다가 중요한 것이 아니고 내가 왜 애터미에서 성공해야 되는 이유가 명확하다면 누구나 다 성공할 수 있다고 생각을 해요. Mas, então, por causa de todo esse processo, eu tenho a certeza de que não é que alguém precisa me dizer que eu vou ser bem-sucedido. Se eu tenho a certeza de que eu consigo ser bem-sucedido, então qualquer pessoa consegue alcançar o sucesso na Atomy. 그리고 감사합니다. 그리고 국장 승급식 할 때부터 승급식을 했었어요. E aí foi só depois que quando eu me tornei Sharon Rose Master, que aí eu comecei a subir no palco para receber a maestria. 그리고 본부장 승급식하고 E aí depois teve a maestria de Star Master. 그리고 로얄 승급식하고 E aí eu fiz a maestria de Royal. 그리고 제가 크라운 승급식하고 처음 회장님한테서 승급식을 함께 하게 되었었어요. E quando eu me tornei Crown, foi a primeira vez que eu recebi a maestria por meio do fundador. 근데 그날에 그렇게 눈물이 나더라고요. E naquele dia, realmente, eu chorei muito. 왜냐하면 저 같은 사람도 성공할 수 있다는 이 회사를 설립해 주신 것에 너무 감사하더라고요. Porque eu fiquei muito grata por uma empresa que foi fundada dessa maneira e que traz sucesso para pessoas como eu. 우리 다 함께 회장님한테 감사하다고 박수 보내드릴까요? Vamos dar palmas para o nosso fundador em gratidão por tudo que ele nos fez. 정말 애터미를 만나지 않았다면 내가 지금 어떤 삶을 살 수 있을까 생각조차 하고 싶지 않거든요, 저는. Porque se eu não tivesse me encontrado com a Atomy, eu não quero nem imaginar como teria sido a minha vida. 그래서 제가 제일 초창기 때 함께 해왔던 저 두 분도 지금 로얄 마스터가 되었고 로얄 리더스 클럽에 있어요. E essas duas pessoas que estavam comigo no início, que estão na foto, hoje elas estão são Royal Master e também fazem parte do Leaders Club. 그리고 한 분은 제가 음식점을 할 때 저희 고객이었고 E também tem uma pessoa que ela era minha cliente quando eu fazia restaurante. 한 분은 제가 애터미를 하기 전에 일본에서 아기를 키울 때 아는 언니였었어요. E tem uma pessoa que eu conheci quando eu cuidava das minhas crianças e aí eu conheci ela por causa dos meus filhos. 그리고 지금 이렇게 한 14명 로얄 마스터가 있어요. E hoje na minha equipe tem 14 Royal Masters. 근데 14명 로얄 마스터 전부 여성분이고 전부 정말 중국에서 좋은 대학 나오고 일본 유학 가고 한국 유학 가고 했던 분들이에요. Então, e todas essas pessoas são pessoas que são mulheres e elas também são pessoas que tiveram bons estudos no Japão e na China. 왜냐면은 저 같은 사람이 애터미에서 성공할 수 있었던 이유는 저희 산하에 저보다 더 우수한 분들이 나와 주셨기 때문에 저 같은 사람들이 성공할 수 있다고 생각을 하거든요. É isso que eu quero mostrar aqui, como pessoas como eu que conseguiu entrar com sucesso, porque depois na minha linhagem entraram pessoas muito competentes que conseguiram fazer o sucesso. 그리고 이 왼쪽은 저희 친동생이에요. A da esquerda é minha irmã. 저희 친동생도 한 7년 제가 애터미 얘기를 하면은 거절을 했고 초창기 때 제가 애터미를 할 때 중국에서 전화가 왔더라고요. A minha irmã, por 7 anos, enquanto eu falava sobre a Atomy, ela recusava e certa vez lá da China ela ligou para mim. 어떻게 그런 일을 할 수 있냐고. 조카한테 미안하지 않냐고. 언니 정신 차려라고. Ela falou assim, como é que você pode fazer uma coisa dessa? Você não tem dó do seu filho? 하지만 동생이 그때 그렇게 말할 수밖에 없었던 이유가 이미 중국에서 하나로 한 2천만 원이란 수입을 받고 있었기 때문에 동생이 봤을 때 너무 어처구니가 없는 거예요, 언니가. Mas a minha irmã, ela só podia questionar porque naquela época eu já tinha uma renda de mais de 40 mil e aí ela ficava assustada e eu mandava dinheiro também. Como é que você consegue fazer isso? 왜냐하면 사업을 망하더니 교회를 가더니
다단계를 한다더니 그 동생이 봤을 때는 너무 언니가 불쌍해 보였던 거예요. Porque, na verdade, quando ela olhava para mim, ela falava, nossa, ela faliu com a empresa dela. De repente, ela começou a ir para a igreja e, de repente, ela começou a fazer multinível. 하지만 7년 지나서 동생 부부가 정말 수입을 2천만 원씩 받고 있지만 너무 힘드니까 일본에 여행을 오게 되었었어요. Mas a minha irmã, na verdade, a minha irmã que tinha uma renda boa, e aí mesmo tendo uma renda boa, ela vivia uma vida muito difícil. E aí uma vez ela veio para o Japão. 그때 일본에 여행을 와서 저희가 사는 동네에서 제가 애터미를 시작할 때 인생 시나리오에 작성했던 딱 그 집에 지금 살고 있었거든요. E aí, quando ela chegou, eu estava exatamente vivendo na casa que eu desejei quando eu fiz o meu cenário de vida. 동생 부부가 와서 일주일 있으면서 말 한마디도 안 하더라고요. E quando eles viram e tudo que estava ali no Japão, eles não falaram nada. 왜냐하면 애터미를 하기 전에 살고 있었던 집도 동생이 와 봤기 때문에. Porque a minha irmã conhecia a casa que eu morava antes de eu ter começado a Atomy. 그래서 동생이 와서 일주일 있고 중국으로 돌아가서 애터미에 대해서 일주일 동안 유튜브로 검색해봤대요. E aí, depois de ter passado um tempo no Japão, ela voltou para a China e passou uma semana pesquisando tudo que tinha no YouTube sobre a Atomy. 그러면서 동생이 애터미를 알아보러 직접 한국에 가게 되었었어요. E aí, minha irmã, ela foi pessoalmente para a Coreia para entender e conhecer a Atomy. 그래서 동생이 비전을 제대로 보고 애터미 사업을 해서 동생도 지금 로얄 마스터하고 로얄 리더스 클럽에 있어요. E a minha irmã, então, naquela época, ela compreendeu o que era a Atomy, assim ela entrou. Hoje ela é Royal Master e faz parte do Royal Leaders Club. 정말 애터미 사업을 하면서 제일 친한 가족분들이 처음에는 정말 함께 하고 싶다고 얘기를 하지만 내가 성공한 모습을 보지 못했기 때문에 함께 하지 않더라는 거예요. Nós realmente desejamos que os nossos parentes também façam parte disso. Mas quando eles não enxergam ainda o sucesso em que a gente consegue alcançar, eles não nos ouvem no começo. 하지만 내가 애터미에서 로얄 마스터 되고 로얄 리더스 클럽 들어가고 나의 삶이 변화된 모습을 보고 나니까 동생도 애터미를 알아보게 되더라고요. Mas depois que eu entrei na Atomy e eu consegui o sucesso e entrei no Leaders Club, então a minha irmã também, ela própria procurou conhecer o que era a Atomy. 그리고 여기 오른쪽 저분은 저희 남편 동생 와이프 그러니까 동서. Então, a da direita, ela é esposa do meu cunhado. 하지만 저희 그 남편 동생이 초창기 제가 애터미 할 때 찬성하지 않아서 제가 등록을 안 해줬어요. Mas na época, como o marido dela, ela não concordava com isso, no começo ela não fez o cadastro. 그런데 저희 동생이 나와서 로얄 마스터 되고 로얄 리더스 클럽 들어가니까 저희 남편이 항상 저한테 뭐라 하는 거예요. 어떻게 당신 동생은 그렇게 시켜놓고 내 동생은 등록조차 안 시키냐고 어떻게 하면서. Só que aí, a minha irmã, ela se tornou Royal Master primeiro, e aí meu marido começou a falar assim, você faz assim para sua irmã, por que você não fez nada para o meu irmão? Por que você não fez para minha cunhada, né? 근데 제가 봤을 때 저희 남편 동생은 애터미 못할 것 같더라고요. Mas aí, quando eu vi o irmão do meu esposo, eu falei, nossa, ele acho que não vai conseguir fazer a Atomy. 그래서 제가 저희 파트너 중에 로얄 마스터 중에 독신이 있어서 결혼시켰어요. E aí tinha uma Royal Master que era solteira na minha equipe, e aí eu fiz com que ela se casasse com o meu cunhado. 그래서 저희 가족은 모두 지금 로얄 클럽이에요. Por isso, assim, todos agora fazem parte do clube de Royal. 왜냐면은 14년 전에 제가 애터미 사업을 시작할 때는 누구나 다 찬성하지 않고 다 반대를 했었어요. Porque 14 anos atrás, quando eu comecei, nenhuma pessoa aceitava isso. Todas as pessoas eram contra isso. 왜냐면은 제일 사랑하는 가족이었기 때문에. Principalmente porque eles eram as pessoas que, os nossos familiares que nós mais amamos. 제가 애터미 사업을 할 때 저희 아버지께서 한국에 계셨는데 저한테 어느 날 전화 와서 애터미 하러 한국 오면 아버지한테 오지 마라고 하시더라고요. E na época, meu pai, que ouvia dizer que eu estava fazendo Atomy, ele morava na Coreia, ele falava assim, olha, se você for continuar fazendo Atomy, nem vem para a Coreia me ver. 그래서 제가 알았다 하고 아버지를 3년 보지 못했어요. E eu até falei, tá bom, e eu fiquei 3 anos sem ir ver meu pai.
하지만 제가 3년 후에 리더스 클럽 들어가고 아버지한테 가서 이제는 중국에 들어가시라고 생활비 드리겠다고. E aí, depois que eu entrei no clube de líderes, depois de 3 anos, aí eu falei para o meu pai, eu falei, olha, eu vou não somente ajudar financeiramente, o senhor pode vir morar aqui no Japão. 아버지가 왜냐면 아버지께서 지금 한 뇌경색 한 3번 오셨거든요. Porque durante todo esse tempo, ele só veio 3 vezes. 하지만 코로나 때 뇌경색 3번 오셔서 그 병원에 입원했는데 제가 애터미 코로나였지만 다닐 수 없지만 수입이 있었기 때문에 아버지 병원비를 다 대줄 수 있었던 거예요. Eu lembro também que na época da Covid, o meu pai ele foi internado e era muito difícil, mas ninguém conseguia fazer nada. Mas eu tinha o meu sustento por causa da Atom. E por causa disso, eu consegui pagar todas as despesas de hospital para o meu pai. 그래서 참 어찌 보면 지금 생각하면 내가 14년 전에 애터미 정보가 나한테 왔을 때 알아보지 않고 선택도 하지 않고 끝까지 하지 않았더라면 어떻게 부모님한테 생활비 드리고 병원비 드릴 수 있을까 그 생각하면 정말 애터미를 만난 것이 너무 감사해요. E naquela época, principalmente, foi quando eu mais pensei, puxa vida, se eu não tivesse tomado a decisão de ter começado a Atom lá atrás, como é que eu conseguiria ajudar eles agora? Como é que eu conseguiria pagar todas essas despesas e dar algum auxílio para os meus pais? 그래서 제가 크라운 되고 저희 아버지 시골집이었는데 하나로 한 1억을 들여서 아버지 집도 다 다시 해드렸어요. E na época também, meu pai morava no interior. Quando eu me tornei Crown Master, eu gastei R$500 mil para fazer uma casa totalmente nova para ele. 처음에 시작할 때는 두 아들한테 가난을 물려주지 않으려고 시작을 했지만 내가 애텀에서 성공하게 되니까 부모님한테도 효도할 수 있어서 너무 감사하더라고요. Quando eu comecei a Atom, eu comecei porque eu não queria fazer com que meus filhos herdassem a pobreza. Mas chegou um momento que não somente superei isso, como também eu estava ajudando os meus pais também. 저희 남편이에요. Esse é meu marido. 멋있죠? Bonito ele, né? 근데 남편 얘기를 할 수밖에 없는 이유가 있어요. Existe um motivo de ele ser o pai dos meus filhos. 남편은 중국에서도 명문대학 나오고 O meu marido ele estudou numa escola de elite na China. 일본에서도 정말 대기업에서 부장까지 가고 E no Japão também ele chegou até o cargo de diretoria no Japão. 그때 당시 제가 애터미를 시작할 때 당시 년 수입이 한 6천만 원이었었어요. E na época quando eu comecei a Atom, ele já tinha uma renda bastante alta na época. 근데 제가 애터미 사업을 하면서 내가 지금 얼마 벌고 있다는 걸 남편한테 한 번도 얘기한 적이 없었어요. 클럽 들어갈 때까지. Só que quando eu comecei a Atom, até eu entrar no clube de líderes, eu nunca falei para ele o quanto eu ganhava por meio da Atom. 근데 제가 리더스 클럽 들어가고 저희 사는 그 지역 시役소에서 남편한테 전화가 왔어요. Só que quando eu entrei no clube de líderes, na subprefeitura da época do nosso bairro ligou para o meu marido. 전화 온 것이 왜 전화 왔냐면은 지금까지 이 가정의 세대주였지만 마누라가 일본 나라에 세금을 더 내서 이제는 이 가족이 세대주가 저한테로 바꾼다고 그 전화가 왔더라고요. Porque o marido recebeu uma ligação falando assim, olha, até então, na sua casa, você era o principal declarador de renda, mas agora a sua esposa é a maior declaradora de renda. E aí eles estavam explicando isso para ele. 그래서 남편이 막 내가 남자인데 내가 세대주인데 어떻게 우리 마누라가 세대주 될 수 있냐고. Aí ele estava respondendo para a pessoa, nossa, eu sou o homem da casa, eu que sou o homem da casa. Como é que ela vai ser a maior declaradora aqui da casa? 그랬더니 그 시役소 분이 일본은 세금을 더 내는 분이 세대주가 될 수밖에 없어서 어쩔 수 없다고 그러셨어요. E aí ele estava explicando, porque no Japão, quem tem a maior renda se torna o declarador principal daquela família. 그리고 제가 로얄 리더스 클럽 들어갔는데 어느 날 남편이 집에 와서 회사를
주려고 사표를 냈다고 하더라고요. E aí, quando eu me tornei parte do clube de Royal, o meu marido ele voltou para casa e disse: olha, eu vou pedir demissão e eu vou entrar para a Atomy. 그래서 제가 아니 왜 사표를 냈냐고. 야. 그리고 내기 전에 얘기를 하고 나서 내야지 이렇게 얘기를 했더니 E eu falei para ele: como é que você pede demissão sem falar nada para mim? Você tinha que ter conversado comigo. 아니 내가 정말 더 열심히 하고 정말 자기보다도 뭔가 봐도 자기보다 나은데 어떻게 애터미에서 2천만 벌 수 있는지 자기가 도저히 회사를 못 다니겠다고 하더라고요. Porque ele falou assim, por mais que ele trabalhe, por mais que ele faça cálculo, ele falou, ele não vai conseguir superar a renda da Atomy. E aí ele chegou a essa conclusão. 그래서 제가 남편이 회사를 그만두니까 제가 하고 있던 센터장을 시켰었어요. E aí, como meu marido, ele realmente tomou essa decisão, eu passei a liderança do centro que eu estava cuidando para o meu marido. 저도 왜 이 얘기를 하냐면은 정말 남편이 버는 그 수입이 이 가정에 나의 자식들한테까지 아무 미련이 없는 수입이라고 하면은 저도 애터미를 알아보지 않았고 선택하지 않았을 수도 있다고 생각을 해요. Como é que eu consigo fazer isso e compartilhar com ele tudo que eu estava ganhando? Porque eu sei que na Atomy, tudo que eu ganho vai de herança para os meus filhos. Então, com essa convicção, e foi por isso que eu comecei, e aí eu pude passar e compartilhar tudo com ele. 하지만 초창기 때 저도 정말 열심히 매일 10명씩, 5명씩 매일 사람을 만나서 애터미 제품을 전달하면은 초창기 때는 다 거절받고 집으로 돌아오게 되었었어요. No começo, eu todos os dias me encontrava com 5 pessoas, com 10 pessoas, apresentava a Atomy, e só quando eu terminava de fazer isso, eu voltava para casa. 근데 어느 날 제가 한 10명한테 거절받고 집에 왔는데 남편이 그러더라고요. Mas certo dia, eu apresentei para 10 pessoas, e eu voltei para casa, e meu marido disse assim para mim. 사업을 하겠으면 똑바로 하라고. Ele falou assim, se você vai empreender, faça direito. 그래서 정말 똑바로 하고 있는데 그렇게 얘기하니까 엄청 속상했었어요. E eu pensei, nossa, eu estou fazendo direito, mas por que ele me fala assim? Eu fiquei muito chateada. 그래서 그날 샤워장 가서 물 틀어놓고 엄청 울었었어요. E aí eu entrei no chuveiro e chorei muito lá porque ele me disse essas coisas. 내가 정말 샤론만 되면 리혼해버리겠다. Porque na época eu ainda não tinha sucedido, eu falei, só eu me tornar Sharon, e aí eu vou me divorciar dele. 왜냐면은 정말 사랑하는 가족을 위해서 내가 애터미 사업을 하고 있는데 다른 분들이 나한테 뭐라 하는 건 하나도 신경이 안 쓰이는데 제일 사랑하는 남편이 저한테 뭐라 하니까 정말 속상했었어요. Porque eu estava fazendo a Atomy porque eu tinha pessoas que eu amava muito. E se outras pessoas me falavam qualquer outra coisa, isso não me afetava. Mas a pessoa que eu mais amava, o meu marido, se ele me falar alguma coisa assim, isso realmente me chateou bastante. 지금은 출장 나오면 하루에도 몇 번씩 전화 와요. Quando eu viajo assim para trabalho, ele me liga várias vezes ao dia. 그래서 저는 애터미 사업을 14년 전 28살에 해외 지사 미국하고 캐나다밖에 없을 때 애터미를 여러분들보다 좀 더 빨리 알게 된 것뿐이에요. Então, eu conheci a Atomy 14 anos atrás, quando somente tinha os Estados Unidos e Canadá como filial. A única diferença entre eu e vocês é que eu conheci a Atomy um pouquinho antes de vocês. 하지만 애터미 정보가 나한테 왔을 때 애터미를 알아보게 되고 왜 해야 되는 이유를 찾게 되었고 Mas quando eu me dei de encontro com a Atomy pela primeira vez, eu passei a conhecer a Atomy e eu me perguntei por que eu deveria fazer a Atomy. 그리고 목표 설정을 명확하게 했었어요. E naquela época eu determinei o meu objetivo muito claramente. 그때 당시 한국에 한 11명 로얄 마스터 분들밖에 안 계셨거든요. Porque naquela época somente tinha 11 Royal Master na Coreia. 그래서 나 5년 안에 무조건 로얄 마스터 가겠다. 로얄 리더스 클럽 들어가겠다. E naquela época eu tinha como objetivo, eu vou me tornar Royal Master e eu vou entrar no clube de Royal Masters. 그리고 3년 안에 무조건 리더스 클럽 들어가겠다. E eu falei, em 3 anos eu vou entrar no clube de líderes. 그리고 1년 안에 무조건 오토 판매사가 되겠다. Em 1 ano eu vou me tornar auto sales. 아마 오늘 여기 오토 판매사 핀 받은 분들은 그 핀 받고 그 다음 해는 꼭 수입이 2배 이상 뜨더라고요.
As pessoas que subiram aqui no palco e se tornaram autoseios vão ver. Depois que você se torna autoseios, aí dali em diante a sua renda dobra. 그리고 그 다음에 또 꼭 2배 이상 뜨더라고요. E depois disso dobra mais ainda. 그래서 3년이면은 거의 다 리더스 클럽 들어가더라는 거예요. Então, em 3 anos, você consegue entrar no clube de líderes. 그래서 제가 목표 설정을 명확하게 하고 그 누가 뭐라 해도 저는 항상 나의 그 중심을 흔들려 본 적이 없었어요. Então, eu estabeleci o objetivo muito claramente e desde que eu estabeleci o objetivo, em nenhum momento eu enfraqueci no meu objetivo, na minha meta. 그래서 회장님께서 얘기하시잖아요. 지금 현재 삶이 만족스럽지 않다면은 3년 후, 5년 후 나의 미래를 애터미로 통해서 바꾸라고. Por isso, o nosso fundador, ele sempre fala, se você não está satisfeito com sua vida agora, mude a sua vida por meio da Atomy em 3 anos, em 5 anos. 그리고 정말 미쳐야만 애터미에서 성공하더라고요. E realmente, você tem que ficar louco para conseguir ser bem-sucedido na Atomy. 저는 이번 브라질 처음 왔거든요. Eu vim para o Brasil pela primeira vez. 근데 브라질 와보니까 처음에는 좀 서먹서먹했지만 No começo, eu estava me adaptando. 브라질 사람들 너무 이 마음 오픈되어 있고 따뜻하고 이젠 가야 되는데 가기가 좀 싫어지네요. Mas agora que eu vi que os brasileiros eles são muito receptivos, são calorosos, e agora que está chegando o tempo de eu ir embora, eu não quero mais ir embora. 감사합니다. 비록 애터미가 아직 브라질 오픈한 지 몇 년 안 되었지만 한국 사람 뭐 저 같은 조선족도 좋고 먼저 애터미 정보를 받게 되어서 우리가 알게 되었지만 이 브라질 사람들이 애터미란 이 회사를 통해서 모두가 다 성공하셨으면 좋겠어요. E realmente, faz pouco tempo que a filial abriu, mas não importa se são pessoas como eu, que coreanos ou brasileiros, ou de qualquer que seja a sua nacionalidade, eu gostaria que todos, sem exceção, sejam bem-sucedidos aqui na Atomy. 애터미에서 성공하셔서 정말 착한 부자가 되어서 주위에 나누면서 영향력 있는 사람들이 되셨으면 좋겠어요. Que vocês sejam bem-sucedidos e assim vocês sejam aquelas pessoas influentes que conseguem auxiliar os próximos. 그렇게 하실 거죠? Vocês vão fazer assim, não é mesmo? 네, 요즘 회장님께서 메이크 임페리얼 외치시잖아요. E assim o nosso fundador, ele todo dia ele diz, não é? 다 함께 메이크 임페리얼 3번 하고 오늘 강의 마치겠습니다. Vamos todos juntos dizer Make Imperial bem alto e assim eu terminarei a minha fala. Vou contar até 3. 1, 2, 3. 메이크 임페리얼! 메이크 임페리얼! 메이크 임페리얼! 다 함께